Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. O assunto de hoje é o equilíbrio. E vamos falar sobre o equilíbrio a partir de uma história da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E antes de citar essa história, vamos refletir o que é o equilíbrio. O equilíbrio é um ponto mediano, é o centro entre dois extremos. Temos o extremo do exagero e temos o extremo da negligência também. Hoje, citamos muito o exagero, a pessoa fazer muito além daquilo que é o normal e é o exigido por ele. Porém, não devemos deixar de lembrar que temos também a negligência. Então, o equilíbrio é o ponto mediano. E Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado disse: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. E assim vos fizemos uma nação de centro, uma nação mediana, uma nação de equilíbrio. Então, al-Islam, a religião de Deus Altíssimo seja, e o muçulmano, nós temos como qualidade, como particularidade o equilíbrio. Equilíbrio entre todas as nações e civilizações que já existiram antigamente, equilíbrio na ação, equilíbrio na crença, equilíbrio na conduta. E para cada tópico desses tópicos, e para cada assunto desses assuntos, temos um exemplo. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos um exemplo desse equilíbrio. E esta história é narrada pelo Imam Muslim, onde ele cita que um homem chamado Hanzalah radiyallahu ta'ala anhu, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah encontrou Abu Bakr, também o grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Abu Bakr, o primeiro dos sucessores do profeta no governo, Awwal al-Khulafa al-Rashidin, o primeiro dos al-Khulafa al-Rashidin. Como de costume, um amigo encontra o outro amigo, pergunta a ele como está. E é isso que Abu Bakr fez. Perguntou ao seu amigo Hanzalah: Kaifa ant? Como está? Então, geralmente respondemos: graças a Deus, tudo bem. A saúde vai bem. A situação tal, tudo bem. Porém, Hanzalah, em sua resposta, já se dirigiu a outra dimensão. Ele já pensou na dimensão religiosa, na dimensão da adoração a Deus Altíssimo seja. Já se dirigiu à dimensão daquilo que é relacionado à vida eterna, al-akhirah. Por isso ele reclamou e condenou a si mesmo. Então, como está Hanzalah? Então Hanzalah disse a Abu Bakr: Nafaqa Hanzalah. Ou seja, Hanzalah é um hipócrita. Então, esta foi uma condenação muito grave. Ele condena a si mesmo como um hipócrita. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a pessoa expressar algo que, na verdade, na realidade, dentro de si não existe. Ou seja, aquilo que é externo e aquilo que aparece para as pessoas é contrário daquilo que tem dentro do coração, que tem dentro do íntimo da pessoa. Por que esse homem falou isso? Aí Abu Bakr disse para ele, perguntou espantado: o que você está dizendo? Ou seja, isso é muito grave. O que diz você? Então ele explicou por que está dizendo aquilo. Qual é o sentimento desse homem? O sentimento de Hanzalah é o seguinte. Ele disse: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة
حتى كأننا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. O que Hanzala disse? Ele disse: estamos junto ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos na mesquita junto dele, ouvimos dele, rezamos junto com ele, aprendemos dele como devemos adorar a Deus Altíssimo seja, o que devemos fazer em nossas vidas, e estamos numa situação de crença muito alta, o nível de nossa crença é alto. Então ele diz, estamos junto com o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e ele nos fala sobre o inferno e o paraíso, como se estivéssemos vendo, observando tudo isso. E aí depois, quando saímos da presença do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, saímos da mesquita, vamos para os nossos afazeres diários. Então, vamos para o comércio, para o trabalho, para a família, a casa, estamos com a esposa, com os filhos. Aí ele diz, فَنَسِينَا كَثِيرًا. Então esquecemos muitas coisas. Então, ele reclama esta situação, a situação na qual ele está, quando está em adoração a Deus Altíssimo seja, dentro da mesquita, está junto com o mensageiro de Deus dentro da mesquita, e depois quando sai para fazer os afazeres normais da vida, que todo mundo precisa. E Abu Bakr, ele diz para ele, eu também sinto o mesmo que você. Vamos até o mensageiro de Deus reclamar isso para ele. Então foram até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, contaram o que Hanzala disse, e aí o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse para eles dois, deu o seu conselho, deu a sua sentença, disse para ele, para eles, para os dois, para quem? Para Hanzala e para Abu Bakr, e esta é uma mensagem que permaneceu registrada nos livros da biografia, da tradição, da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para todas as gerações depois de Hanzala e de Abu Bakr. O que disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam? Disse, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. Falou sobre o equilíbrio, sobre esse sentimento que Hanzala e Abu Bakr tinham. E aqui eu quero antes fazer uma observação muito importante. Vejam a sinceridade que eles tinham. E também outra observação. Imaginem como era o comércio deles, como era o centro comercial no qual eles tinham que comprar e vender, que eles tinham que trabalhar, como eram as famílias deles, a esposa, os filhos. E imaginem como são os meios nos quais vivemos hoje. Os nossos centros comerciais, as nossas ruas, os nossos costumes, as nossas famílias, as nossas esposas e filhos. Eles, na situação em que eles estavam, reclamaram a diminuição da fé no coração quando vão para poder trabalhar, para poder viver, para poder procurar o sustento, para terem uma vida familiar. Vamos dizer, para irem procurar satisfazer as necessidades mundanas. Eles reclamaram. Imagina a gente, o que a gente tem que reclamar daquilo que a gente faz e daquilo que a gente precisa ver, tocar, ouvir no meio onde a gente vive. Essa é uma outra observação. Então, voltando, o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Eu juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Ou seja, eu juro por Deus. Eu juro por Allah subhanahu wa ta'ala. Se vocês permanecessem na situação
em que estão, quando estão junto comigo, e fi dhikr, e recordando a Deus Altíssimo seja, eu juro por Deus que se vocês permanecessem na situação na qual estão, quando estão comigo, nível alto de fé, e permanecessem recordando a Deus sempre, sem parar, os anjos iriam descer dos céus somente para vos cumprimentar, somente para saudar a vocês. Os anjos iriam descer dos céus somente para saudá-los. Aí ele disse, porém, Hanzala, sa'a wa sa'a, uma hora e outra hora. Ou seja, você precisa de uma hora na qual você se dedica à adoração a Deus, à oração, ao jejum, à leitura do Alcorão, ao estudo religioso, recordar de Deus, lembrar, mencionar muito o nome de Deus. Uma hora para isso e outra hora para o seu descanso, para você trabalhar, para procurar o sustento e assim por diante. Então aqui nós aprendemos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam o equilíbrio. Porém, essa palavra, uma hora para isso e uma hora para isso, não significa como algumas pessoas podem entender, uma hora para Deus e outra hora para mim. Uma hora para Deus, outra hora para mim. Ou podem entender uma hora para adoração e outra hora eu posso me libertar e fazer os erros, cometer o pecado. Não. Significa exatamente uma hora para aquilo que é direito de Deus, que é a adoração direta a Ele, e outra hora para o direito individual de cada pessoa, como o descanso e como a alimentação, e também o direito das outras pessoas. Todo ser humano tem deveres para com os outros. A família tem um direito, as pessoas também têm o direito financeiro e assim por diante. Como disse o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em outro texto, disse: Inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li nafsika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa, fa'a'ti kulla dhi haqqin haqqa. Disse o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam: para Deus, para o teu Senhor, você tem um dever. Para consigo mesmo você tem um dever, e para com a tua família você tem um dever. Portanto, dê para cada qual o seu direito. São muitos os exemplos do Alcorão Sagrado onde Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Altíssimo e Exaltado seja, nos ordena o equilíbrio. E como citamos, o equilíbrio acontece na crença, acontece na adoração, na conduta, em todos os assuntos. São muitos os exemplos que a gente pode dar sobre o equilíbrio no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Altíssimo e Exaltado seja, cita o equilíbrio no Alcorão Sagrado, ordena o equilíbrio no Alcorão Sagrado de várias formas. E nós citamos já que temos o equilíbrio na crença, o equilíbrio na adoração, o equilíbrio na conduta. Por exemplo, na crença. Pensem comigo sobre a crença do muçulmano nos mensageiros de Deus. Deus Altíssimo seja enviou vários mensageiros para a humanidade, mensageiros para orientarem o ser humano nessa vida, sobre a crença, sobre a conduta que devem ter, para que existem. Cremos que os mensageiros são seres humanos como nós, porém tem algo a mais, que é a revelação de Deus a eles. E isso é equilíbrio, ou seja, a revelação de Deus ao mensageiro não o faz ser uma divindade, não o faz merecer ser adorado junto com Deus, Altíssimo seja. Aí temos o equilíbrio no que diz respeito à crença em Jesus, a paz de Deus esteja com ele, à crença em Isa ibn Maryam, Jesus filho de Maria, alayhi salam, a paz esteja com ele. Então nós cremos em Jesus como o mensageiro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala aos filhos de Israel, e
ele cumpriu a sua mensagem e convidou o seu povo, convidou as pessoas para adorarem a Deus único. Esse é um equilíbrio. O extremo que temos é alguém crer que Jesus é parte da divindade ou é o próprio Deus, como acontece hoje. Esse é um extremo. E há um outro extremo, que é a negligência. Alguém chegar a crer que Jesus é um impostor e ele não tem nada de profecia. Ele simplesmente não recebeu a revelação de Deus como alegou. Esse é um extremo. O extremo do exagero, o extremo da negligência. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio na crença em Jesus. Jesus, o mensageiro de Deus enviado para guiar os filhos de Israel, Deus revelou a ele o Evangelho e concedeu a ele diversos milagres. O primeiro deles, ele ter nascido sem pai. Por isso chamamos Maryam, de a Virgem Maria. Maryam al-Azra alayhi salam. Esse é um exemplo. Deus Altíssimo seja diz também: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Lemos aqui sobre a doação. A pessoa doar, ser caridosa, participar naquilo que é ajuda aos necessitados e ajudas sociais em geral. Deus Altíssimo seja diz: e não deixeis tua mão atada ao pescoço, e não a estendas com exagero, pois tornar-te-ias censurado. Ou seja, não deixes tua mão atada ao pescoço. Isso faz alusão à mesquinhez. A pessoa ser mesquinha, mão fechada. E aí depois diz para você, também não abra a mão demais, porque se fizer assim, irá ficar censurado, afligido. E é relatado que esse versículo foi revelado quando certa vez um grupo veio até um mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, e ele não tinha o que dar para eles. Um grupo veio pedir. Então falaram para ele: dá para nós a tua camisa. Ele deu a sua camisa. Não tinha com o que se vestir, somente para cumprir a oração depois. Aí Deus Altíssimo seja depois revelou esse verso onde ensina o equilíbrio na conduta. Essa é uma conduta. A pessoa não pode ser mesquinha, não pode deixar de ser caridosa, de dar daquilo que Deus concedeu a essa pessoa, de dádiva, de riqueza, de conforto, dar para quem merece. Porém, deve também calcular, ter um equilíbrio, para que ele, posteriormente, não precise estender as mãos para as pessoas. Isso é equilíbrio na conduta. E assim, se formos pesquisar no Alcorão Sagrado, versículos inseridos em histórias, em ordens, leis, regras, que nos ensinam o equilíbrio. Numa surata chamada Surat Al-Qasas, temos a história de Qarun. Qarun, em português, é traduzido como Coré. E é um homem que viveu na época de Musa, alayhi salam, na época de Moisés. Então, a história dele é revelada no Alcorão e é um homem rico e que negou a crença em Deus e negou a dádiva de Deus. Então, o povo dele, parte do povo dele, aconselhou esse homem para que ele dirigisse isso a Deus, porque é Deus que deu isso a ele. E ele negou e acabou sendo engolido pela terra. Então, em parte do conselho do povo dele a ele, veja o que Deus Altíssimo seja diz, Deus Altíssimo seja cita o conselho que o povo dele deu a ele. E por que Deus registra essa história? E por que Deus registra exatamente parte desse conselho? Para a gente também tomar isso como lição. Qual é o conselho? Deus Altíssimo seja disse: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وأحسن كما أحسن الله إليك. Ou seja, pessoas aconselhando a Qarun disseram a ele: e busca a derradeira vida no que Allah te concedeu. Busca o paraíso, busca a vida eterna, busca aquilo que tem de prêmio, recompensa de Deus àqueles que foram crentes e benfeitores nessa vida. Busca isso com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. E aí, depois o conselho continua. E busca a derradeira vida no que Allah te concedeu. E não esqueças tua porção na vida terrena. Não esquece a tua parte dessa vida também. Não é errado e não é condenável a pessoa ter conforto, vestir uma roupa confortável, uma roupa bonita, ter uma residência confortável, espaçosa, ter um meio de transporte, dar do bom e do melhor para os seus filhos, para a sua família, trabalhar, multiplicar a sua riqueza. Nada disso é proibido. Porém, o proibido, e é um grande erro, a pessoa pensar que isso eu consegui por causa da minha inteligência, por causa da minha astúcia, porque eu trabalhei. Isso é dádiva que Deus distribuiu entre as pessoas nesse mundo. Há as pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais ricas, mais pobres, aqueles que têm mais poder, menos poder. Deus distribuiu isso entre as pessoas e há pessoas que são mais favorecidas que outras, conforme a justiça e a sabedoria de Deus Altíssimo seja. Então, eu, em primeiro plano, em primeiro lugar, creio que isso é uma dádiva de Deus para mim. Em segundo lugar, devo dar o direito que Deus estabeleceu nisso que eu possuo de riqueza. E também procurar adorar a Deus e fazer aquilo que me é ordenado. Tenho aquilo que me é ordenado no geral, como é ordenado à pessoa mais pobre, à pessoa mais rica que eu, e tem aquilo que é ordenado no que diz respeito àquilo que eu possuo de riqueza. Isso também é parte do equilíbrio. Finalizamos com uma outra história também, da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Resumi-la vou resumi-la bastante. É a história de 3 homens que vieram visitar o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Disseram, quando viram a vida que o profeta levava, não encontraram o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, mas perguntaram sobre ele e sobre o seu costume. Então eles ouviram o que o profeta fazia, como adorava a Deus. Imagina como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava, como ele adorava a Deus Altíssimo seja. Até é relatado que sua esposa dizia que ele rezava de noite ao ponto de seus pés racharem. Hatta tatafattara qadamah. Então eles ouviram do cotidiano, da vida, do costume do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e eles acharam isso pouco. Em relação a eles isso é pouco, porque ele é o profeta de Deus. Então um deles disse: eu vou rezar a vida inteira e não vou descansar, não quero mais dormir. O segundo disse: eu vou jejuar todos os dias e não vou me alimentar. E o terceiro disse: eu vou fazer voto de castidade, não vou casar, não vou constituir família, não vou ter mulher, esposa. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, depois ouviu o que eles disseram e chamou eles, mandou chamar eles e disse para eles: Inni la atqakum lillah wa akhshakum lah, walakinni usalli wa arqud, wa asumu wa uftir, wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ele disse para eles: eu sou mais temente a Deus do que vocês. Sou mais crente em Deus do que vocês. Porém eu rezo e descanso. Eu jejuo e me alimento. E eu também me caso, eu tenho esposa. Então aquele que negar a minha sunnah, não quiser seguir esta minha tradição, não é dos meus. Estes são exemplos do equilíbrio pregado pela religião e o equilíbrio que é citado
expressamente no Alcorão Sagrado por Deus Altíssimo seja. Exemplos para a gente ter em nossas vidas, para nós praticarmos, aplicarmos em nossas vidas. E essa é uma particularidade da religião. E esta é uma particularidade, uma qualidade essencial na religião do Islã. Como temos outras qualidades das quais podemos falar também, que é uma religião de Deus e para Deus, que é uma religião universal para todas as pessoas, todas as raças, entre outras qualidades. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie e que nos aumente em fé e em conhecimento. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.